No vídeo de hoje a gente vai falar sobre casas de condomínio. E por que a gente está falando sobre isso? Porque chega muita dúvida a respeito desse tema exatamente no escritório. Por que chega muita dúvida em relação à casa de condomínio, especificamente para nós? Porque a gente percebe que os condomínios, eles têm, vamos dizer, um estereótipo, padrão, né? Exato, uma padronização que eles têm para fazer casas. E existem sim algumas normas de condomínio que têm que ser regulamentadas, eles exigem, né? Por exemplo, por que também surge muito? Porque a gente trabalha muito com container e não é qualquer condomínio que aceita em container. Então, por isso, a gente resolveu fazer um vídeo explicando um pouquinho do nosso trabalho, mas um pouquinho também sobre, entre aspas, umas críticas às casas de condomínio. Que eu acho que todo mundo já passou por isso. Quando você entra num condomínio fechado de médio a alto padrão, você vê que todas as casas têm muitas características semelhantes. Maioria das vezes, elas têm as platibandas, elas têm um grande vitrô na sala, que geralmente estão acoplados às escadas, né, já levam para o segundo pavimento, tem uma grande entrada triunfal, às vezes até com colunas e tudo mais. Um jardim, querendo ou não, sempre com uma palmeira diferenciada, com uma árvore de destaque. Então, essas são algumas das características que você vê muito no condomínio e que a gente tenta fugir. Óbvio, existem os clientes que chegam até nós procurando uma casa nesse padrão e tá tudo bem, né? Mas a gente gosta de mostrar para o cliente outras opções que ficam tão bonitas quanto e vão ser diferentes de tudo que ele já viu. Então, para você que acha que não dá para fugir da casa de condomínio no condomínio, dá, pessoal. Dá muito para fugir desse padrãozinho que é exigido, entre aspas, né? Porque a gente trabalha o quê? Nós temos estilos de vidas diferentes, por exemplo, como eu vivo é diferente de como você vive. Eu tenho 2 filhos, eu pretendo não ter filhos, eu sou solteiro, não vou casar. Enfim, cada estilo de vida requer uma tipologia de casa diferente, porque a casa é para nos servir, para ter a nossa identidade na vida, é o espaço nosso. Então ele não deve refletir o do outro, deve refletir o que nós somos. E aí surge sempre a dúvida, mas essa casa vai ser uma casa vendável? Claro que vai! Entendeu? O que a gente mais vê é tudo que foge do padrão, entre aspas, é o que mais chama atenção. Então assim, não fiquem presos a isso. Não fiquem presos a essa tipologia, a esse tipo de construção, porque não faz sentido. No estilo que a gente vive no século XXI, isso não faz sentido você não poder fazer uma casa com as suas características, com o seu gosto, com o seu estilo de vida. Por isso que é sempre importante, e essa é uma coisa que a gente preza muito aqui no escritório, é entender a rotina do cliente, entender o que ele precisa para essa casa funcionar para ele da melhor maneira possível. Óbvio, alguns toques de design de interiores fazem super a diferença, mas isso não deve ser o essencial. Primeiro, a gente mexe com a casa como um todo, com o layout, com a estrutura, com o design, e depois a gente vai para essa parte de maquiar a nossa casa, porque aí sim você consegue ainda mais personalidade, mas para um espaço que mesmo cru, ele já implica muito do que você é. Então, assim, não se esqueçam, assim, se vocês acham que, nossa, eu tenho um padrão a ser seguido e não posso mudar, pode, gente. As normas, obviamente, estão nos condomínios para sim nos ajudar, sim, de certa forma, para manter um padrão geral do condomínio. Mas isso não significa que você tem que seguir drasticamente ali o que está exatamente do seu vizinho. Não façam isso, porque você vai entrar na sua casa e você vai enjoar, você vai perceber que você tinha outras necessidades, você vai ficar escravo de um piso que você não tinha necessidade, que além de você pagar caro, ele vai te deixar, por exemplo, com aquela marca, ou com aquele, eu tenho cachorro, fica com aqueles pelos do animal aparecendo, então não faz sentido, tá? Então, fujam desse estereotipo, esse padrão que a gente acha que a gente tem que entrar e não faz sentido nenhum. A casa é como você lê o mundo, então façam isso. Procurem bons profissionais, estejam bem arrumados, porque isso não significa que você não pode deixar a sua residência com a sua cara. E também economizando, porque muitas pessoas falam, será que eu tenho que colocar isso? Não, gente, você pode colocar isso que vai ficar tão lindo quanto, com um custo-benefício muito mais legal. E acho também que é importante falar para eles, né? Que a gente tem alguns profissionais da área de arquitetura que trabalham, por exemplo, com catálogos de casa. Isso não existe, né? A gente tem que entender a rotina de cada um, entender o que ele precisa, entender como que a casa funciona, se ele tem necessidade de quantos quartos, se ele tem acessibilidade, né, para fazer um segundo pavimento ou não. Não tem essa de você abrir uma revista, um catálogo e folhear e falar, essa daqui que eu quero. Ela nunca vai estar 100% para você, ela não vai ser a sua casa, ela não vai ter a sua cara.
e projetos são únicos, tanto residencial quanto comercial. É mesmo que assim, um lugar que vende coisas de animais de um jeito, por exemplo, a Pets, uma grande lá. Depois a gente tem a Mon, que são completamente diferentes. Tudo é pet shop, só que são linguagens, são coisas diferentes, são para públicos diferentes. Então não é só o residencial nem o comercial, os dois. Não peguem algo achando que é para vocês, porque não é. Não é, vocês se iludem muito com isso. Não faz sentido. É a mesma coisa que fazer um home office para uma pessoa que não trabalha em casa e não pretende trabalhar em casa. Não faz sentido, pra quê? Ou fazer um terceiro quarto que vai ter um custo muito maior, sendo que você não recebe uma visita que dorme em casa, ou recebe uma visita uma vez no ano. Não faz sentido. Sejam coerentes com o que vocês necessitam, com o que vocês precisam, com o seu estilo de vida. A gente pega muito nessa tela. E o estilo também. Poxa, eu gosto de madeira, por que não usar madeira? Eu gosto de ferro, por que não usar ferro? Eu gosto de mármore Carrara, vamos usar mármore Carrara. Sejam coerentes com o gosto de vocês. Isso faz muita diferença com o resultado final do projeto. E por isso que então o slogan do nosso escritório foi e sempre vai ser o arquitetura livre, porque a gente não impõe um estilo. Óbvio, a gente tem sim algumas vertentes que a gente trabalha mais, mas por quê? Conforme foi acontecendo o escritório, os estilos se aproximaram muito de um estereótipo só, mas não que a gente coloca. Os clientes chegam para nós já com essa ideia, eles veem que a gente trabalha com coisas diferentes e entendem que a gente tem esse potencial de fazer a casa personalizada. Por isso que a gente às vezes recebe algumas mensagens, eu gostaria de uma casa igual a que vocês já fizeram. Tudo bem, vamos conversar, eu tenho certeza que tem algumas adaptações a serem feitas para que ela funcione para você. Então, precisando, entre em contato com a gente vai deixar também sempre os comentários abertos aqui no vídeo, caso vocês tenham qualquer dúvida, pode escrever, a gente vai estar sempre aqui para respondê-los. E o detalhe, pessoal, mais um adendo que a gente sempre fala, aquela casa que vocês adoram, eu olhei pra vocês, é lindo, eu quero uma casa igual. Nunca vai fazer sentido para outro local. Não só também pelo uso, pelo tipo de terreno, pela insolação, pela ventilação, pela necessidade. Então, assim, casa, toda a parte arquitetônica é único, é individual. Então, pensem muito nisso e não precisam ficar presos à típica casa de condomínio, não faz sentido nenhum. E aproveitem, se inscrevam no canal, deixa aqui o seu like, porque a gente está gerando muitos conteúdos para desmistificar essa parte da arquitetura que muita gente fala que é um padrão e não é.